Olá, amigos da Rádio Encontro X, tudo bem? Meu nome é Fernando Barbosa. Hoje, no Foco na Educação, iremos falar um pouquinho sobre a aplicação no setor da radiologia. Você, tecnólogo em radiologia, fique ligado. Estou aqui para falar de educação. Popular Cursos, uma plataforma de cursos livres com preços populares e com certificados para seu crescimento profissional e educacional. Popular Cursos, uma empresa séria, com missão de passar conhecimento com qualidade para todos. Popular Cursos, inovação é aqui. Acesse www.popularcursos.com.br. E no programa de hoje, no Foco na Educação, iremos falar com o tecnólogo e especialista Marcelo Javier. Ele é application da empresa Philips e vai falar um pouquinho sobre essa atuação de aplicação nas diversas modalidades da radiologia. Seja bem-vindo, professor. Bom dia, professor Fernando. É um prazer estar aqui com você e fiquei muito feliz com o convite de participar do programa Foco na Educação. Já acompanhei outros programas de alguns amigos que estiveram aqui com você e com certeza é um prazer estar contigo e espero poder contribuir um pouquinho falando um pouco da minha história como application, tirar as dúvidas do pessoal e fiquem à vontade para perguntar e espero que seja proveitoso para todos nós aqui, tá bom? Obrigado. Professor, sabemos dessa atuação, o quanto tem alguns requisitos, né? Hoje temos muitos profissionais interessados, profissionais que queiram atuar nessa área de aplicação, e eu queria que você falasse um pouquinho dos pré-requisitos para atuação e o quanto está sendo importante o tecnólogo nesta área. Bom, Fernando, o que eu posso te falar hoje, na parte de aplicação, normalmente são 3 profissionais que atuam nessa área. São os técnicos de raio-x, tecnólogos em radiologia e biomédicos. Esse é o mais comum para as empresas, tá? Claro que cada vez mais as empresas estão mais exigentes com relação à formação desse profissional. Então, hoje você ter um nível superior como tecnólogo é muito bem visto pelas empresas e se tiver uma pós-graduação em imagem, melhor ainda, é um ponto a mais que você vai poder oferecer como profissional, tá? Bom, atualmente, Fernando, o que acontece? Desses 3 profissionais que eu falei que podem atuar como applications, o tecnólogo em radiologia é um que tem uma melhor adaptação em qualquer modalidade, tá? Por que eu falo isso? Que ele tem a formação superior, ele tem conhecimento na grade curricular dele de todas as modalidades, o que facilita a introdução dele no mercado de trabalho nas empresas, tá? Então, por exemplo, o biomédico dificilmente vai atuar na aplicação de raio-x, raio-x digital, telecomandado ou mamografia, e já o tecnólogo ele consegue atuar nessas áreas, consegue atuar na parte de ultrassom, na modalidade de ressonância magnética também. Então ele acaba passando por todas as modalidades sem problema, tá? Sem restrição de alguma modalidade, até porque a grade curricular dele permite operar todos os equipamentos, tá? A questão de requisitos também é importante a gente falar que não é só a formação, tá? Tem alguns pontos que para as empresas acabam tendo uma boa visibilidade. Por exemplo, hoje é muito importante que o application ele domine um segundo idioma, ou pelo menos que tenha um nível intermediário para que ele possa realizar os cursos lá fora, que as principais empresas
que tem equipamentos médicos tem as suas fábricas no exterior. Então é muito comum a gente viajar para a fábrica, tá? E ter os treinamentos nas fábricas. E normalmente esses treinamentos são realizados em inglês, tá? Então dificilmente uma empresa vai bancar um custo para que você viaje e faça todo o curso se você não tiver pelo menos uma comunicação nível intermediário, tá? Então ter o inglês hoje é um ponto que ajuda bastante também para se qualificar como application. E se tiver o espanhol, melhor ainda, porque você pode atuar não só no Brasil, mas na América Latina também, repassando esse treinamento para os outros profissionais, tá? E por último, acho que o principal requisito para você poder atuar como application é que você domine a modalidade a qual você quer trabalhar. Então, por exemplo, se você quer ser application de tomografia, é importante que você conheça a modalidade, que você tenha uma experiência nela, que você saiba protocolos, que você saiba anatomia topográfica, que você saiba um pouco de patologia. Então, quanto mais você souber da modalidade, né, melhor você vai ser para poder aplicar isso e passar para o seu cliente. Independente se você trabalha com uma marca e vai ser application de outra, você conhece a modalidade, então vai ter um treinamento sobre o produto deles e aí é uma adequação só de máquina, mas a parte de princípio você já tem tudo. Então, princípios físicos de formação de imagem, artefatos, anatomia, tudo isso vai ser importante para o teu currículo e para a empresa, ok? Aproveitando e falando sobre pré-requisitos, vamos falar um pouquinho sobre mercado de trabalho. Qual a expectativa, como está a estatística, você que está nessa área há um bom tempo, a seção dos profissionais de tecnologia e radiologia nesta área e o mercado de trabalho. O que está esperando o profissional hoje que quer entrar nessa área? Bom, professor, com relação ao mercado de trabalho, o que acontece? Bom, esse ano foi um ano totalmente diferente para todos nós, então vamos desconsiderar essa parte aqui. Mas normalmente a parte de aplicação vem crescendo e se firmando cada vez mais nas principais empresas que produzem equipamentos médicos aqui no Brasil. Então é muito comum hoje que uma empresa, por exemplo, eu vou citar a Philips, que é a empresa que eu trabalho atualmente, ela é muito segmentada. Então nós temos um grupo de applications e cada um na sua modalidade. Então nós temos especialistas de aplicação para ressonância, para tomografia, para medicina nuclear, para raio-x digital, para mamografia, para arco cirúrgico, para hemodinâmica, para ultrassom. Então, assim, quando você tem essa segmentação dos profissionais para cada modalidade, isso ajuda muito porque abre o campo, né, de opções para que o profissional também ingresse nessas empresas. E aí eu posso citar as principais empresas hoje aqui no Brasil, como Philips, Siemens, GE, Canon, Shimatsu, Fuji, Hitachi. Ou seja, tem várias empresas aí, né, segmentadas, o que faz com que abra um leque para que esse profissional possa ir para a área de aplicação, tá? E outra coisa, não é só a área de aplicação, nós temos hoje também especialistas de produto. Então, não fica focado na parte de educação, mas fica focado principalmente para suporte à área comercial. Então, o tecnólogo, o biomédico ou técnico também pode atuar nessas áreas, tá? Isso é uma área que pouca gente conhece, mas que já está bastante presente nas empresas grandes. Rádio Encontro X, a novidade começa aqui.
professor, outra pergunta, até veio essa pergunta direcionada pelo chat. O ouvinte ele pergunta o seguinte: em relação ao tecnólogo em radiologia no Brasil e no exterior, qual as suas particularidades, né? E o que você tem visto em relação ao país, a parte profissional, a evolução, se comparando com outros países nessa área de aplicação. O Brasil ele tem se saído na frente, tem tido alguma referência profissional para outros países? Você que tem viajado em outros locais? Essa pergunta é bem interessante, porque se a gente falar na América Latina, o comportamento do tecnólogo, isso muda um pouco, né? Cada país tem uma característica em especial. Vamos citar, por exemplo, a Argentina. Nós temos os licenciados, que seriam os tecnólogos em radiologia. Lá, o licenciado ele pode trabalhar até 8 horas no mesmo local de serviço, diferente daqui que a nossa carga horária são 4 horas por período. Então, isso permite que o profissional lá trabalhe num hospital só, não tenha que ficar nessa correria de deslocamento, né? Então, cada país trabalha com uma carga horária diferente e, enfim, tem as suas características. Se a gente colocar isso para application, nós estamos servindo como referência para os outros países, até porque o Brasil ele não é só um distribuidor, né, ou fabricante de alguns equipamentos, mas também dá suporte para toda a América Latina. Então é muito comum quando você tem um cliente especial, quando vai fazer cursos, que o pessoal de fora acabe convocando a gente para que a gente vá até o local e faça esses treinamentos, tá? Tanto que nós temos aí uma divisão não só do Brasil, mas também para a América Latina. Tá? Então isso é comum o Brasil dar esse tipo de suporte para os outros países. Nós temos excelentes applications na América Latina. É comum que esses applications também vão até a fábrica e aí nós fazemos cursos onde podemos trocar experiências com esses profissionais. Tá? Então nós ficamos alinhados para ter o mesmo tipo de informação e poder fazer o mesmo tipo de treinamento para o cliente. Tá? Agora o Brasil tem uma vantagem que eu acho que é fundamental. É a questão de você ter essa alta tecnologia em hospitais de ponta aqui no Brasil. E não só ter a tecnologia, mas você também ter um volume grande de pacientes e casos clínicos onde a tua formação, o teu trabalho vai ser muito forte, né, nessa questão de você aplicar a técnica, aplicar a tecnologia do equipamento, mas também poder aprender com os casos clínicos que a gente vai ter durante os treinamentos. Então, esse é um ponto que favorece muito o especialista de aplicação aqui no Brasil com relação a outros grandes centros na América Latina. Falando sobre os países, nossos vizinhos, né, e até outros continentes, eu queria também que você falasse um pouquinho dos profissionais atuantes em outros países, se lá existem técnicos ou só tecnólogos, e como está sendo a valorização deles no mercado de trabalho em seus países? Então, como eu comentei anteriormente, há uma diversidade de profissionais, né? Assim como no Brasil. O que a gente percebe é que cada vez mais os hospitais, centros de referência em tratamento ou alguma especialidade buscam profissionais mais qualificados. Então, assim, é mais comum hoje nós termos uma formação de nível superior. O México, a Argentina, Chile, Panamá, enfim, são importantes centros que têm a tecnologia já instalada nos seus países e os profissionais também têm que se adequar. Então, cada vez mais há essa necessidade
de ter um profissional melhor qualificado, né, com uma formação mais direcionada para essa área de diagnóstico. E o que a gente vê também é que quando você tem esse profissional, ele é mais valorizado, ele é mais respeitado profissionalmente, tá? Eu vejo, por exemplo, no México, quando a gente vai dar treinamento, há uma comunicação muito grande entre os médicos e os tecnólogos. Então, por quê? Porque esse tecnólogo ele teve uma formação, ele tem o conhecimento e, consequentemente, ele tem a segurança de abordar o médico com uma linguagem muito próxima da que é comum para o médico, encurtando essa diferença profissional. Então, há um debate, há uma interação e uma integração médico e tecnólogo. Eu acho que nesse ponto, lá fora, o profissional é um pouco mais respeitado, tá, do que aqui, mas a gente está caminhando para isso também. Agora vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, né? Sabemos o quanto temos várias modalidades, temos vários profissionais e temos visto também uma jornada paulista, né, que tem sido sucesso, o quarto maior congresso do mundo no nosso país. Como você vê a tecnologia hoje, o investimento no nosso país em relação ao diagnóstico por imagem? Você que tem viajado e tem participado dessas aplicações, e eu queria também saber os equipamentos que estão chegando. O que você pode dizer de novidade para os profissionais da radiologia? O que esperar daqui para frente em questão de modalidades, questão de equipamentos e modernidades para a nossa profissão? Bom, professor, o que acontece? Eu falo que o Brasil é uma potência na questão de aquisição de tecnologia, tá? Então, se a gente pegar isso na América Latina, o Brasil com certeza é o principal consumidor de tecnologia, tá? E principalmente quando a gente fala em tecnologia médica, né? A prova disso são os hospitais de referência que nós temos aqui, com profissionais de altíssimo nível, que não devem nada para um profissional europeu ou americano, ou até mesmo asiático. Então, isso faz com que o nosso mercado de trabalho, você tenha alta tecnologia implementada nesses serviços, tá? Consequentemente, a gente tem que ter um profissional adequado para essa tecnologia, né? E felizmente, nos grandes centros, pelo menos, nós temos aí várias empresas sérias, instituições de ensino que colaboram para que esse profissional venha para o mercado com mais qualificação para trabalhar dentro desses grandes hospitais. Eu falo que o Brasil é um consumidor de tecnologia médica, só para que a gente tenha uma ideia do que eu estou falando. Se a gente pegar do início da Paulista até o final, onde está o HC, nós temos uma quantidade impressionante de equipamentos médicos ali naquela região, tá? A gente está falando aí com mais de 25 equipamentos de tomografia, mais de 20 equipamentos de ressonância, mais de 20 equipamentos de hemodinâmica. Então, é um número assustador, assim, porque se a gente levar em consideração países da América Latina, como Paraguai, Uruguai, Bolívia, enfim, no país você não tem uma quantidade dessa de ressonâncias, por exemplo, nesses países, tá? E aqui numa pequena área de 5 quilômetros de extensão, você tem toda essa diversidade de equipamentos, de marcas fabricantes, de origens diferentes, né? Então, quando a gente fala em tecnologia, o Brasil é
sem dúvida, o país que mais investe em tecnologia médica. A única coisa que ainda nós sofremos um pouco aqui é com relação à liberação, a entrada desses equipamentos para que sejam comercializados. Então, toda a tecnologia que sai nos outros países, como Estados Unidos, Japão, Holanda, Alemanha, chegam para a gente aqui normalmente com um período de 6 meses a 1 ano de atraso. Mas isso é porque você tem um processo de regularização desse produto na Anvisa, para que uma vez que ele seja liberado para comercializar, aí sim você pode trazer esse produto para o Brasil. Caso contrário, se não tiver a liberação, você não pode comercializar. Então isso acaba atrasando um pouco a parte comercial, né? A parte da chegada dessa tecnologia. Mas uma vez que é liberado isso, com certeza nós temos grandes centros que logo adquirem esses equipamentos, até porque é muito comum esse pessoal que tem a tecnologia na ponta nesses hospitais, eles acabam conhecendo essas tecnologias em congressos internacionais, como a RCNA, em Chicago, nos Estados Unidos, e já chegam no Brasil e fazem um contato com as fábricas que têm essa tecnologia para saber como está a liberação desse produto aqui para a gente também. Ok? Professor Javier, mais uma vez agradecer a sua participação conosco, ter aceitado esse convite de passar, de ser entrevistado e passar toda essa informação, essa rica experiência nessa parte de aplicação. Muitos têm curiosidade e vontade de estar nessa área de aplicação, e eu acho que tem agregado bastante com as suas respostas em cima dessas perguntas, e queria que você deixasse uma dica para os profissionais, falasse um pouquinho o quanto é importante eles se prepararem, o que eles precisam para estar nessa área de aplicação. Muito obrigado aí pelo aceite e um ótimo dia. Bom, professor Fernando, com relação à profissão de application, né? Application Specialist, muita gente ouve esse nome e acha que é uma coisa muito complicada, muito complexa, que dificilmente vai conseguir entrar nessa área. Então, acaba se criando muito mito em cima disso também. O que eu posso falar é que se você tem vontade de ir para essa área de aplicação, algumas coisas são importantes. Claro, a sua formação é importante. Eu falo que não existe um curso que vai te formar application, tá? Eu rodo o Brasil todo e assim, não existe em nenhum lugar do Brasil nenhum tipo de escola, de faculdade que faça um curso de application. Tá? O que existe hoje é o interesse das empresas de ter um profissional que tenha uma formação, preferencialmente nível superior, que tenha domínio da modalidade que ele vai trabalhar, tomografia, ressonância, raio-x, tá? Que tenha disponibilidade de viagens, porque a gente passa muito tempo fora, né? É uma rotina, a gente está viajando de um lado para o outro, que ele tenha uma certa didática para poder passar o conteúdo, né? Assim, ter um segundo ou até terceiro idioma é muito bem visto. Nem sempre é mandatório, mas é bem visto. E quando você tiver esses pontos para a empresa, é interessante, porque ela vai buscar esse profissional no mercado, tá? Ela vai dar o treinamento dos equipamentos dela para que você possa repassar isso para o cliente. Então, assim, eu falo que às vezes, se você trabalha com um tomógrafo da GE,
mas tem uma vaga de application para tomografia na Siemens ou na Philips, você pode ser contratado, porque você já trabalha na modalidade de tomografia, tá? Então, tem que focar bastante nisso, em se especializar numa modalidade. Dificilmente a empresa vai te contratar para ser application de ressonância se você trabalha com ultrassom. Então, as empresas sempre buscam serem mais objetivas, tá? Esse é um passo importante. E assim, tanto o homem quanto a mulher são applications hoje. Aliás, o grupo de applications hoje está muito bem equilibrado. Eu vou falar que 50% homem, 50% mulher. Para as mulheres, em alguns casos, é mais complicado a questão da maternidade, ficar longe de casa, ficar muito tempo viajando, mas eu tenho algumas amigas que são mães e conseguiram contornar isso sem muito problema, tá? Então, assim, o foco principal: estudem, se preparem, tenham tudo isso já focado na área de aplicação. E quando acompanhem as empresas, acho que esse é um ponto bem importante, né? Tenham o seu currículo atualizado, participem do LinkedIn. As empresas vão buscar esses profissionais muitas vezes pelo LinkedIn, tá? Então, sigam as empresas que vocês gostariam de trabalhar, que sabem que tem a modalidade que vocês vão trabalhar, sejam vistos, né, mas de uma forma positiva. Eu falo isso também porque hoje a questão de redes sociais está muito forte. Então, uma das primeiras coisas que os headhunters ou o pessoal de RH faz é visualizar a rede social desse candidato. Então, tem que ter cuidado também naquilo que vocês postam para que seja uma visão positiva, né? E não ao contrário, tá bom? Professor Fernando, eu agradeço muito, espero que tenha ajudado a tirar algumas dúvidas aí do pessoal. Vocês me encontram no LinkedIn, eu vou deixar, se precisar, um contato do meu e-mail para algumas outras questões que queiram fazer, fiquem à vontade, tá? Meu e-mail é marcelo.lopes@philips.com. Então, qualquer dúvida ou curiosidade que vocês tiverem a respeito da profissão, fiquem à vontade, mandem um e-mail para mim e aí com mais calma também posso estar respondendo para vocês, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, tenham todos um bom dia. Professor Fernando, um grande abraço e para toda a sua equipe aí, tá bom? Conte comigo sempre e espero que a gente possa se ver com mais gente aí logo, né, retornando nos eventos de radiologia, tá bom? Grande abraço para todos, obrigado. Professor Javier, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, tem disponibilizado os seus conhecimentos e tem enriquecido o programa de hoje. Para todos os ouvintes que estão nos acompanhando, se tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, tá, pode disponibilizar via aplicativo da rádio e a gente vai estar respondendo logo em breve. Bom, eu também aproveito para desejar um feliz aniversário para o meu filho, o Gustavo, que essa semana tem completado 16 anos e esse programa eu dedico a ele, junto à minha família também. Tá bom? Então, um ótimo dia a todos, uma quarta-feira com paz, saúde para todos e até a próxima quarta-feira. Um grande abraço. Estou aqui para falar de educação. Popular Cursos, uma plataforma de cursos livres com preços populares e com certificados para seu crescimento profissional e educacional. Popular Cursos, uma empresa séria, com missão de passar conhecimento com qualidade para todos. Popular Cursos, inovação é aqui. Acesse www.popularcursos.com.br.